Fala, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Nem Tudo é Política. Voltei mais uma vez. Eu deixo uma saudade, assim, entendeu? Pra ele, poxa, aí ele manda mensagem, tu vem hoje. É muita saudade que ele fica, né, Caio? Mas estamos aqui mais uma vez, uma convidada, já vou dar um spoiler, muito especial. Currículo extenso da mulher, viu? Mas eu vou deixar a Caio falar sobre ela. Pois é. É uma convidada, gente, que é o seguinte. Minhas filhas, filhos, netos e netas, quando estudarem a história do Recife, vão ter que falar sobre ela. Estamos aqui, vocês já sabem, mas bem-vinda, vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Ela é advogada, professora, nutricionista, foi presidente do Partido Democrático Trabalhista do Recife, PDT, partido dela, e da Ação da Mulher Trabalhista, AMT. Entre 2013 e 2016, atuou como vereadora na Câmara Municipal do Recife. Fevereiro de 2019 a abril de 2020, comandou a Secretaria de Habitação do Recife, onde na gestão dela foi implantada as residências da cidade através de programas como Pertencer, Espaço de Convivência, Autoconstrução e Parceria Sua Casa. Em 2020, e aí a história, em 2020 ela se tornou a primeira mulher eleita vice-prefeita do Recife, junto com o prefeito João Campos, e também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita do Recife. Então, na vice-prefeitura, ela é coordenadora estratégica dos programas... dos programas de parcerias e intercâmbios da área de relações internacionais. Também foi nomeada embaixadora para a América do Sul. Aí... Os nomes gringos, minha gente, porque ela é internacional também, tá? E aí, eu não vou dizer, depois ela diz. Coalizão Global de Entidades ao Urbanismo Sustentável, com foco financiamento das ações climáticas e infraestruturas de baixo carbono das cidades de todo mundo. Então, vice-prefeita, bem-vinda ao nosso podcast Nem Tudo é Política. Que massa, adorei. Obrigada, gratidão por ter me convidado. Estou feliz e honrada de estar aqui. Eu disse que o currículo era extenso, por isso que ele teve que ter a fila, viu, minha gente? Tem que ter fila. E aí, apresentamos aqui a política Isabela de Roldão. Mas vamos começar para as pessoas que querem saber quem é Isabela de Roldão no íntimo, no pessoal. O CPF Isabela de Roldão. Eita, que lindo. Isabela de Roldão é a segunda filha da minha casa, né? Somos 3 mulheres na minha casa. Meu pai teve essa sorte de viver rodeado por mulheres e aprender muito com a gente aprender muito nessa relação. Eu sou a filha do meio, né? Imagina, a vida toda eu achei que eu era dentro do sanduíche eu era a salsicha, né? Espremida entre a irmã o recheio, a irmã mais velha e a caçula. Sou uma mulher de 49 anos, sou leonina. Sou mãe de 3 lindas criaturas. Sou uma mulher apaixonada pela vida, né? E com um entendimento cada vez maior de que, de fato, a gente tem um serviço a prestar. Independente do espaço que a gente esteja ou venha ocupar, temos uma missão a cumprir. Cada criatura que veio para esse mundo tem uma missão a cumprir. Isso é muito claro na minha vida. Perfeito. Coisa linda. Uhum. E aí, durante a sua vida, a gente percebe que a senhora tem uma atuação muito forte na área da sustentabilidade. Como é que veio como é que chegou essa sua admiração por essa área, né? Por essa área da sustentabilidade? Acho que vem de vivências mesmo. Quando a gente vai compreendendo que a gente não está desconectada do universo da natureza, né? Somos parte dela. Interessante porque eu acho que na atualidade todo mundo aqui tem sentido um pouco as exigências que as mudanças climáticas têm causado para a humanidade, né? E para a vida, de uma forma geral. Eu acho que isso me provocou, de certa forma, quando eu fui me dando conta dos acontecimentos, da forma como a gente vai lidando com as questões da natureza. Isso foi me provocando a refletir acerca do espaço que eu ocupo, da forma como eu convivo, da forma como eu me relaciono. E aí, um impulso muito grande que aconteceu na minha vida foi há 10 anos, eu me tornei vegetariana. E me tornei vegetariana por uma provocação que eu recebi ali em 2014 ainda. Eu era vereadora do Recife. Eu fui procurada por um grupo de pessoas que trabalhavam com a pauta da causa animal. Eu não sou vinculada à pauta animal. Eu amo os animais, tenho um respeito enorme. Meus pais são do interior, então eu só não nasci no interior. Mas eu vivi minha vida toda no mato. Então, eu até 15, 16 anos de idade, o sítio dos meus pais não tinha energia.
Então, a gente tinha hora para acordar, para tomar banho. Se quisesse ir no banheiro à noite, tinha que ser com candeeiro. Isso trouxe para a gente uma proximidade muito valiosa de respeito à vida animal, não é, a vida vegetal, reconhecendo o valor que tem cada pezinho de alface ou milho que aquela terra lhe dá, mas também compreendendo o sofrimento dos animais, que muitas vezes não eram devidamente tratados. E ali em 2014, quando eu fui provocada pelo pessoal da Causa Animal acerca de diversas questões, eles me apresentaram um projeto de lei que eu prontamente apresentei para a prefeitura na época, que era a segunda sem carne, que era um dia na semana que você tirasse a carne 100% de carne animal de sua vida. Um dia na semana e o impacto que isso traz para o planeta. E ali eu disse, bem, se eu vou apresentar um projeto de lei desse, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a ter a minha segunda sem carne, porque eu não conseguia imaginar que eu poderia apresentar uma discussão séria como essa e fazer exatamente o oposto. Então, aquilo me trouxe um peso de consciência de dizer, beleza, eu apresento porque eu acredito nisso que vocês estão trazendo, os estudos mostravam. Mas eu vou fazer a minha parte. E ali daquilo eu comecei um dia na semana sem carne, depois eu fui fazer um curso de meditação, aí nesse curso de mindfulness eu comecei a entender que o instrutor pedia que a gente passasse 5 dias sem comer nada animal. E eu digo, cara, eu fiquei tão bem, por que eu preciso? Não preciso da carne. E aquilo foi naturalmente. Veja, eu não tenho aversão à carne, eu não tenho horror do sabor. Não, eu comi tudo a minha vida toda. Mas eu acho que chegam certos graus de consciência na vida humana, e aí na pessoa da gente, cada um vai vivendo no seu grau, no seu tempo. Que é um movimento que não volta mais. Sabe? Você vai compreendendo determinadas coisas que você começa a dizer, peraí, isso tem fundamento. Então, por que eu vou precisar fazer isso? Por que é dessa forma? E aí várias outras questões na minha vida começaram a desencadear a partir daí, né? Desde o cuidado com a questão, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho horror, digo aqui a vocês, me incomoda profundamente, é ver uma pessoa dentro do carro, o carro estacionado, a pessoa dentro do carro, com o carro ligado e os vidros fechados e a pessoa no ar-condicionado. Caramba, não é sobre o teu dinheiro. O dinheiro é teu, a gasolina é tua, o combustível é teu. Não é sobre isso. É sobre um coletivo que está sendo impactado, porque teu carro está ligado para dar luxo a você exclusivamente. E o que é que isso está gerando de consequência para o entorno? Então, pequenas ações como essa começaram a... Aí é o que eu digo, você vai percebendo delicadezas e insights e processos que começam a mobilizar. E aí catapulta, então, com a minha chegada na prefeitura... dentro das questões, uma das várias questões que eu discuto, questão de gênero, de igualdade, de espaço, para que a gente possa ocupar os mesmos espaços que os homens. Por que não, né? Qual a diferença? Por que ainda hoje a nossa competência é baseada pelo nosso gênero, né? Então, se olha um homem de longe e diz, aquele cara é super competente. Se olha uma mulher, você já diz assim, então não tenho tanta certeza assim. Será? Será que é mesmo, né? E veja, a base da sustentabilidade começa na igualdade. Que a gente sabe que as mulheres são as que mais sofrem as mudanças climáticas, né? Então, assim, uma pauta até, por exemplo, sobre a questão da imigração, da migração, né? As populações migrantes no mundo. Qual é a grande diferença quando você pega um homem ou uma mulher migrante? O homem migra só. A mulher migra carregando os filhos. Então, ela vai mudar de cidade, de país, com a penca de filhos junto. E quando você vê aquela macharia que está ali na migração, eles estão sós. Sabe? Então, são pontos muito necessários de serem trazidos e que faz parte do tema da sustentabilidade. A gente precisa viver na pele, se permitir ter esse nível de sensibilidade e de reconexão. E isso só vai se dar, minha gente, quando a gente compreender que a gente faz parte da natureza. Porque parece, não, para não dizer que eu tenho certeza absoluta, nós somos a única espécie no planeta que cultiva o próprio suicídio. Que a gente trabalha com o processo de suicídio. A gente inventou o cigarro para matar todo mundo e matar quem fuma. A gente inventou o veneno para botar nos plantios. E quem está manipulando aquele veneno numa plantação está consumindo aquilo. E nós que vamos consumir aquele alimento envenenado, estamos consumindo, e nosso lençol d'água está sendo contaminado pelo veneno. Né? Então, a gente precisa dar uma freada nisso e dizer, para tudo, né? Quase que como diz o poeta, para tudo que eu quero descer. Né? Esse mundo está ao contrário e ninguém me falou. Né? Nando Reis já dizia isso, mas é isso, é meio que para, respira, reconecta, porque a gente precisa de muito pouco para viver. Sim. Né? Então, é um pouco dessas provocações que me perturbam e que me fazem ter cada vez mais certeza daquilo que quando eu me apresentei para vocês.
cada uma e cada um de nós aqui tem um serviço a cumprir. Ninguém nasceu por acaso, ninguém está onde está nessa cadeira, no seu banco de escola, na presidência, no ministério, na vice-prefeitura, por um acaso. Tem uma razão. E a gente precisa compreender que isso é muito mais profundo do que as rasas águas ou os espelhos da água que estão nos mostrando. Uma aula, viu? Verdade. Uma aula aqui. Verdade. Quem achou que o meio ambiente fosse somente você cultivar umas plantinhas e tal, Isso. ficou muito enganado, né? Mas essa é um caminho sem volta não comer carne? Não comer nada animal, na verdade. Veja, eu fui criada comendo carne. Meus antepassados foram criados comendo os nossos. Mas a gente comia um pedaço de bife. Hoje a gente tem rodízios e rodízios, onde quem vai para um rodízio, metade do prato ficou fria, vou querer mais não, bota fora, quero carne quente. O desperdício, minha gente, não é à toa que a ONU fornece os números, né, de que o número de alimentos desperdiçados, de refeições desperdiçadas por dia, passa de 1 bilhão de refeições e a gente tem quase 800 milhões de pessoas que passam fome. Ou seja, a gente desperdiça muito mais do que os famintos do mundo. Sim. Então, assim, isso é um dado alarmante e faz com que a gente diga, se eu paro para pensar que aquele excesso de carne que nós não comíamos, vamos combinar que ninguém aqui nasceu comendo 5, 6 bifes, né, fazendo uma dieta onde tinha que ter muita carne, então era muito frango com batata doce, porque tem que ter proteína. Isso não existia na nossa infância. Eu não sei, vocês são bem mais novos que eu, mas certamente nenhuma dessas gerações mais recentes, vamos dizer, de 30 anos para cá, 25 anos para cá, ninguém foi criado nababescamente com um consumo excessivo de carne. E essa carne vem de algum lugar. E esse lugar, minha gente, não é uma mesa. Não é a vaquinha bonitinha, sorridente, que está na lata de leite, que está te fornecendo leite, feliz da vida. Não é verdade isso que mostram para a gente. Né? Então, a gente precisa compreender que quando eu paro para enxergar que essa carne vem de algum lugar, esse algum lugar é um animal, e que para esse animal pastar, eu estou desmatando ou estou plantando exclusivamente soja para alimentar uma boiada. Você sabe, quando eu terminei meu TCC de nutrição, né, no curso, agora em 2022, eu escrevi sobre a pauta da alimentação saudável e sustentável, os impactos que essa alimentação tem para a nossa saúde, a saúde da pessoa humana e a saúde do planeta. Então, um dos dados que eu peguei de estudo era que o Brasil tem mais cabeça de gado do que a gente. E veja, esse gado, ele está poluindo também, porque a gente sabe que o pum da vaca é muito poluente. E eu estou desmatando minhas florestas para ampliar pasto. E, pasmem, eu continuo fazendo transporte de animal vivo, de carga viva, para o outro lado do continente, para abastecer os outros países. E os animais vão vivos dentro do navio, minha gente. Passar dezenas de dias ali dentro enclausurados. Aí vira e mexe, aconteceu recente agora, uns navios encalhados, que os bichos estão tudo morrendo e o povo do entorno começa a reclamar por conta do mau cheiro. E ninguém está se conectando com a dor desse animal. Ou a gente acha que aquilo é uma mesa que não sente dor, né? Então, é um processo. Agora, dizer assim, volta a comer carne? Pode ser que volte, não tem problema. Agora, certamente voltarei com muito mais equilíbrio e um olhar muito mais responsável do desperdício, do excesso, até porque não faz bem para a nossa saúde mesmo. E aí eu falo aqui enquanto nutricionista, não faz bem. Né? Se você pegar o Instituto Nacional de Câncer, ele diz que a gente deve consumir menos de 300 gramas de carne por semana. E tem gente que come isso numa refeição, né? Nem no dia. Porque se juntar as 3 refeições, você vai consumir muito mais do que 300 gramas de carne no dia. Então, assim, é sobre saúde da pessoa humana e do planeta, sabe? Eu acho que é uma pauta que, de certa forma, provoca. Ou seja, eu estou há 10 anos vegetariana. Eu me lembro no início da minha mudança, eu não conseguia chegar num restaurante que dissesse que tivesse uma opção vegetariana ali. Não. Toda vez eu tinha que chamar o maître. Por favor, você fala com o chefe, o cozinheiro, vai fazer esse risoto, tira a carne, faça só o queijo, porque eu como leite e ovo, né? Bota um shiitake, tem aí um cogumelo, não tem, então tudo bem. Faz uma salada sem nada, só um azeitezinho eu como. Era um improviso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um processo mais evolutivo, onde a grande maioria dos restaurantes aqui em Recife, você tem lá a opção vegetariana, né? Então,
a gente vai se adaptando. Estou disponível. Agora, estou disponível àquela história, sabe, Caio? Muito consciente. Muito consciente de que toda ação tem uma reação. E eu sei que se eu exceder, eu estou contribuindo para o desmatamento. Eu estou contribuindo para o consumo de água, inclusive potável, né? Porque diz que 1 quilo de carne que chega na nossa mesa, ele consome, só 1 quilo de carne, 15 mil litros de água, para estar um pedaço de bife de 1 quilo na tua mesa. Então, é sobre isso, sabe? É uma cadeia que precisa ser... É uma rota que precisa ser recalculada. Uma coisa puxa outra. Uma coisa puxa a outra. Verdade. Eu acho que é a primeira vez que eu converso com uma pessoa que é vegetariana, que tem essa visão mais assim... Ampliada, né? Mais ampliada, que não é somente por amor ao animal. Pela causa, né? Mas assim, tem toda uma cadeia por trás. Isso. Que me fez até refletir agora. É isso. E pensem, se eu puder deixar uma mensagem aqui para quem vai nos assistir, para quem vai, sei lá, daqui a 5 anos assistir esse podcast, para vocês, pensem nisso. Um dia na semana. Se cada pessoa do planeta tirar um dia na semana sem carne, o impacto de desmatamento já é extremamente significativo. O impacto do consumo de água potável já é extremamente significativo. É menos um animal que vai morrer. Então, assim, só um dia... Poxa, continua comendo tua carne. E se quiser pensar sobre o aspecto da saúde, reavalie a quantidade de carne vermelha que você está consumindo por dia. Observa isso. Porque isso não faz bem. Né? A gente não tem intestino do tamanho de um leão para rapidamente digerir essa carne. Nosso intestino é longo. Isso significa dizer que o ideal era que a gente consumisse coisas mais leves possíveis para serem digeridas e, enfim, sair mais rápido. Agora me veio uma curiosidade, ela falando disso. Ela foi, a última graduação dela foi nutrição. Foi diante disso, desse estudo? Acredita que foi. Eu, em 2017, eu tive o prazer, eu ganhei um presente em 2017. Aos 43 anos, eu engravidei da minha filha mais nova. Meu super presente, né? Porque com 43 anos, eu não imaginava nunca que ia engravidar. E aí, nós ganhamos esse presentaço, que é Nina. Quando eu engravido, eu já era muito ligada com a pauta de alimentação saudável. Então, eu sempre gostei muito de comer bem, de comer saudável, de me sentir nutrida. Eu digo que a gente tem que ter prazer antes, durante e depois da refeição. Antes, quando você olha esse prato, aquele, cara, que delícia, que coisa linda. Comer com os olhos, né? Comer com os olhos, isso é um prazer. Durante é o sabor que aquela comida está te trazendo. Super prazer. E o depois, minha gente, é você dizer, cara, estou feliz, comi bem. Tem nada pior do que tu comer e ficar, ai, estou passando mal, meu Deus, para que eu comi tanto, faz um chá, traz aí. Então, veja, isso sempre foi uma atração minha. Então, eu sempre tive uma cultura de me alimentar bem. Quando, em 2017, eu engravidei de Nina, eu disse, rapaz, eu vou voltar a estudar. E eu vou agora compreender, porque minha mãe ficava no meu pé. Vai comer carne, essa menina não vai crescer. Eu digo, mãe, essa menina vai crescer, porque eu me nutro, eu como bem, eu consumo proteína. Tanto é que eu nunca precisei, por exemplo, fazer reposição de vitamina B12, que as pessoas dizem que só tem na carne vermelha. Eu me mantive bem. Eu digo, peraí, é tanto questionamento que eu vou voltar a estudar. E aí fui para a nutrição, para entender um pouco e fazer essa reconexão, né, da pauta da alimentação com a pauta da sustentabilidade. A gente precisa entender que o que a gente escolhe tem impacto. Sim. Sabe? E tem impacto para o planeta, para o coletivo. É importante a gente pensar nisso. Pô, me veio essa curiosidade. Quando ela começou a explicar, eu disse, acho que tem uma ligação. Tem viu? mesmo. E aí, quem acompanha nas redes sociais, né? É muito saudável, não é só da alimentação que ela é saudável, ela é de praticar esportes, é pedalada, eu sou só da pedalada. Adoro. Inclusive, teve fui para um casamento, não lembro agora, fui para uma atividade, cheguei em casa, acho que eram umas 4 e pouca da manhã, perto das 5 horas. Abri o Instagram, tinha feito 15 minutos, postando correndo, eu disse, rapaz... Eu adoro. Eu tô indo dormir, ela já tá ativa. Não é acordando, não, já está ativa. E aí a gente quer entender como é conciliar essa vida saudável, ativa no caso, né? Com todo o cronograma que é ser mãe, ser gestora, ser tudo. Raquel, eu vou dizer a você uma coisa. Quando meu primeiro filho nasceu, Luca está com 21 anos hoje. Quando Luca nasceu, e aquele puerpério difícil, né? Luca, enfim, é muito difícil. Primeiro filho na vida de uma mulher é um desafio da bexiga mesmo. Eu me lembro que ali, passado aquele momento tenso do início, eu me dei conta de que eu precisava me priorizar dentro do processo do cuidado.
Porque se eu não fosse a prioridade e eu caísse, eu adoecesse, tudo ia parar. Você tinha uma criança, veja, um bebê recém-nascido, ele depende 100% de você. Se você se dedica à amamentação exclusiva, cara, eu já dei de mamar fazendo xixi no banheiro, porque o menino chorando, não tinha com quem deixar, então leva para o banheiro. Veja a loucura. Tomar banho para uma mulher recém-parida é um artigo de luxo, porque a gente mal tem tempo de dormir. Quem dirá se ter 10 minutos de um banho relaxante, revigorante? Não tem. Então, se vira nos 30. E ali eu digo, bem, se eu não compreender que eu sou a prioridade nessa relação, eu vou adoecer e tudo vai parar. Porque se eu adoecer, quem vai cuidar dele e de mim? Né? Quem vai gerir essa casa? Quem vai cuidar dessas coisas? Então, ali eu compreendi a máxima da informação que é dada no avião para a gente. Em caso de despressurização, a máscara primeiro em você. Verdade. Porque você vai estar passando mal sem oxigênio e tentando botar oxigênio em quem está do teu lado. O cara vai morrer tu e ele. Morre os dois. Então, assim, não pode. Isso me trouxe a plena convicção de que eu precisava me priorizar para poder dar conta do todo. E aí, claro, meu dia não tem 30 horas, 24 horas como qualquer outro. Mas eu faço opções saudáveis, tanto na alimentação quanto no estilo de vida. Então, por exemplo, eu gosto de dormir cedo. Eu digo a todo mundo, quer marcar uma reunião comigo? Marque 6 da manhã, que eu estou disponível. Agora, não marque 8 da noite. Porque eu vou verdadeiramente ver se eu vou ou não. Olha, a equipe riu, eu não entendi a risada da equipe. Tá entendendo? A equipe riu, porque tem medo dessas reuniões das 6 da manhã. Porque é sobre isso, minha gente. E veja, nós fomos feitos para dormir cedo e acordar cedo. Né? O ciclo circadiano segue o ciclo aí. Cara, dorme cedo. E aí, quem dorme cedo, come menos, se alimenta melhor, dorme, entra no processo do sono restaurador muito melhor. Sim. E acorda às 4 da manhã, com o dia clareando. Tem coisa mais bonita da vida do que correr às 5 da manhã. É porque agora tá verãozão, né? Então, no verão, 5 da manhã, o sol já tá a pino com a molesta. Mas, minha gente, no inverno, 5 da manhã, você vê o sol nascer. É a coisa mais linda, tu sair de casa 10 para as 4 da manhã, 10 para as 5 da manhã, 15 para as 5 da manhã, tá escuro. Hoje você sai com solzão, mas é uma delícia. Você vai acordando com o dia. Isso me dá energia para rodar meu dia. E aí, o que acontece? 6 da manhã eu estou na minha casa. 6 da manhã eu chego, minha filha está acordando. Meu marido, muitas vezes, já foi treinar ou não foi treinar ainda, vai treinar. Mas a casa está acordando. Eu consigo chegar, eu faço minha oração. Eu rezava meu texto às 6 da manhã. Então, eu chegava para rezar meu texto. Eu digo, eu quero rezar meu texto às 6 da manhã. Então, eu treinava para 6 horas estar em casa. Hoje, eu até rezo no YouTube. Hoje mesmo, ontem eu corri com o YouTubezinho aqui, rezando o Santo Rosário lá pelo Instituto Hesed. E eu digo, cara, é uma delícia você correr e rezar, sabe? Então, é um processo é o que eu digo. Aquilo que eu entendo que eu estou me cuidando. É a hora minha exclusiva, que eu não tenho que dar atenção a ninguém, menino, marido, cachorro, casa, nada, trabalho, sou eu e eu. Então, ali eu me desconecto, me restauro, cuido da minha saúde e faço um processo de autocuidado que é muito íntimo. E cada pessoa vai ter que descobrir como é que faz suas escolhas. Eu entendo que uma escolha extremamente positiva é você dormir cedo e acordar cedo. Eu acho que é positivo para a saúde humana. Mas tem gente que diz, não consigo, beleza. Então, acha o teu tempo, mas se olhe. Sim. Porque se você parar, cara, para tudo. Porque o trabalho vai continuar, a família vai continuar e tu vai ficar lá, estatelado, esperando que a doença passe. Então, eu prefiro trabalhar no processo da prevenção. E aí, eu acho que eu chegando em casa às 6 da manhã, 6h10, chego bem, chego plena, imediatamente banho, chuveirão frio. Aí vou tomar café com todo mundo e consigo sair para trabalhar. Se eu tiver agenda 7 da manhã, se eu tiver agenda 6h30 da manhã, eu consigo dar conta. E parece que o dia rende mais, né? Muito. Tem mais tempo. Porque quando eu me acordava, né? Que agora eu não tô me acordando Mas você tanto vai de voltar. 5 horas. Vamos. Mas quando eu acordava pra ir pra academia, eu chegava, 7 horas. Eu já Não tinha é feito incrível? tanta coisa. Eu tinha coisa isso. pra fazer. Eu tinha... Que tanto tempo Que tanto tempo é esse? É porque a gente perde muito tempo dormindo. É. E o tempo que a gente perde dormindo em horário que pode estar sendo produtivo. Sim. E o horário da madrugada? Não, mas eu adoro estudar de madrugada, eu adoro produzir de madrugada. Super respeito, super compreendo. Mas entenda, o mundo está dormindo na hora que você está acordado. Sim. E quando você acorda de manhã, o mundo está movimentado, acontecendo. E aí, se tu começa a fazer essa inversão, ou tu vai perder hora de sono de qualidade, ou tu vai perder o ritmo do mundo que está rodando ali, né? Então, e quem tem filho pequeno é isso, né? Acorda cedo, leva para a escola,
toma café junto. E aí faz como? Ah, não, mas eu só durmo 5 horas, 4 horas. Péssimo, né? A gente precisa dormir um pouquinho mais, né? A gente aqui tem essa... às vezes eu tô em casa, aí a gente vai falar alguma coisa sobre a gente aqui, a página, e eu mando mensagem pra Raquel, 2 da manhã. Ixi. Aí, às vezes, quando eu acordo, tá lá as mensagens dela, 5h30 da manhã, é a hora que ela responde. Aí ele, tu não dorme não? Aí eu disse, eu durmo. Porque eu sou desse time aí, eu produzo à noite. Mas se você começar a acordar de madrugadinha cedo para fazer atividade e trabalhar normalmente de 5h30 da manhã até 7 da noite, você vai ver, dá 8 horas, meu querido. Você tá assim, ó, capengando. Pelo amor de Deus, me traz uma cama que eu preciso dormir. Aí você começa num processo de reeducação. Né? Porque eu também sou super produtiva à noite. Por isso que eu evito fazer coisa à noite. Porque eu sei que se eu começar a estudar, eu vou despertar um gatilho ali. Então, eu prefiro pegar o gatilho do sono, do cansaço. E dizer, vou me entregar a ele. Porque é sinal que meu corpo está sinalizando aqui, é hora de dormir mesmo. Desacelera, respira e segue. Vai meditar, vai respirar e tente. Eu tenho um amigo meu que eu encontrei com ele uns 15 dias. E ele tá nessa rotina, acorda de manhã com a esposa dele, vai... Esse bicho, como é que tu consegue? Me explica aí como é essa... Porque ele é mesmo perfil meu. Dormia tarde, acordava cedo para trabalhar, porque tinha, mas assim, final de semana... Ele disse exatamente isso. Esse bicho é adaptação. Eu tô há 2 anos tentando. Ele disse, eu não consegui não. Eu tô há 2 anos tentando me adaptar para dormir cedo e acordar cedo. Então, não acho que você em uma semana vai conseguir dormir cedo e acordar cedo, não. E eu acho que o que dá mais trabalho é isso, né? Do conseguir dormir cedo. Isso. Porque às vezes eu vou dormir meia-noite. 5 horas eu tô acordada. Aí eu digo, foi o melhor sono que eu tive na minha cabeça, né? Porque durante o dia o corpo vai dizendo, não foi não, viu, foi, querida? Não. Você precisa de mais. Tem uma coisa que eu até conversei hoje com o Luca, né? Com meu filho mais velho. A gente precisa aprender uma coisa. Todas nós, a gente está treinando. Nada está estabelecido. Então, escolha o que é que você quer. Então, veja, é difícil, Escolha o seu difícil, primeira coisa, né? Diz que é assim, ser saudável é difícil, adoecer é difícil. Estar casado é difícil, ficar solteiro é difícil. Fazer atividade física é difícil, ser sedentário é difícil. Cara, escolhe o teu difícil e vai. E lembra, o que a gente faz todo dia é um treino. Para quem sabe, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente poder dizer assim, cara, tô top hoje, mas a gente está treinando. Então, eu disse a ele, filho, se liga, porque assim, tu está treinando para a tua vida. Que essa vida pode durar 50 anos, 80 anos, sei lá quantos anos esse menino vai viver, né? Deus permita que muito. Mas veja, é um treino. Então, se tu sai de casa todo dia, tu deixa tuas coisas arrumadas, tu está treinando para uma vida organizada. Se tu consegue estabelecer uma disciplina na tua vida, tu está treinando para ser uma pessoa disciplinada. Então, assim, não é fácil. Eu digo a você que tem dia que eu me acordo 4 horas da manhã e meu corpo está dizendo assim, durma, para que ela levantar. E aquele... Né, hoje. Só hoje. Cara, de exceção em exceção a gente se perde. Então, bicho, eu não vou perder para mim mesma. Eu vou com sono, mas vou. E a minha máxima é o seguinte, ninguém nunca se arrependeu de treinar. Então, bicho, eu nunca vi uma criatura que voltou do treino e disse que droga, eu devia ter dormido. Duvido. Agora a gente se arrepende de ter dito, cara, por que eu não levantei? Sabe? Então, é sobre isso. Escolhe teu difícil e segue. E continua no treino. Não abre mão, treinando. Chega lá um dia. Eu vou chegar. Aí ela tá dizendo que ela vai chegar. Eu acho que ela já chegou. Pois é. Esse jogo ninguém ganha enquanto não termina. É verdade. Não é? É verdade. E aí a gente falou essa questão de acompanhar na rede social, né? E a gente percebe que rede social hoje é praticamente tudo, né? Seja qual área política, seja de entretenimento, dança, música, enfim. Como a senhora enxerga? Senhora não, que ela reclamou com a gente no início. Tá demais. Como você enxerga o poder do digital, o uso do digital hoje em dia? É gigante, né? E assustador. Eu diria que as pessoas têm perdido, inclusive, a capacidade de relacionamento presencial pela substituição do digital. Coisa mais comum da vida é você chegar em locais públicos onde as pessoas estão todas conectadas no telefone e ninguém está se olhando. Né? Então, às vezes, é fácil e triste ver isso. Famílias, na hora da refeição, estarem com o celular na mão. Né? Então, eu estava um dia desse... eu viajei um dia desse e no aeroporto eu vendo uma família, 3 pessoas, né? O pai, a mãe e uma criança que eu acho que devia ter uns 5 anos de idade, 4 anos de idade, era uma criança pequena. Estavam os 3 na mesa do aeroporto
fazendo a refeição, acho que era café da manhã, porque era de manhã cedo, devia ser umas 7h30 da manhã, mas estavam os três, a criança com o iPad, o pai no celular, a mãe no celular. E nenhum dos três se falava. E eles só comiam aqui e conectados aqui. E isso é muito triste, porque a gente perdeu a capacidade de olhar para o filho da gente e deixar a criança ser trelosa, né? É aquela história que a gente tem discutido, inclusive. Os recreios das escolas se tornaram silenciosos, porque as crianças estão isoladas nos seus telefones, nos seus iPads, enfim. E a gente não tem mais podido conectar um com o outro na forma presencial. E talvez esse seja um dos grandes alertas que as mudanças climáticas fazem. Quando eu não me conecto com a vida real, para mim tudo é plástico, tudo é ficção, tudo é nuvem, tudo é online. E eu tenho perdido a capacidade, inclusive, de me compadecer com dores, né, com sofrimentos. Porque eu estou tão aqui que eu não vejo nem o que está acontecendo no meu entorno. Isso é muito perigoso, né? E claro que o digital ele tem um poder gigante que talvez a gente ainda não consiga mensurar, mas é o poder para o bem e o poder para o mal. É o poder para rodar uma fake news aqui, é um poder de pegar meu rosto, meter num corpo completamente diferente e disparar isso aí com a imagem, como tem se feito, né? As mulheres são, inclusive, uma das grandes vítimas eu diria que das pornografias digitais e do sistema de tecnologia de inteligência artificial, né? A gente viu isso, a gente já começa a ver isso, inclusive, com adolescentes e meninos adolescentes, coitados, inocentes, sem ter noção da dimensão que tem o poder disso aqui, simplesmente criam e acessam esses aplicativos e fazem montagens com o rosto das meninas e corpos nus e disparam isso. Então, assim, é um processo extremamente perigoso. Mas a gente tem contrapartida, minha gente. Isso aqui é uma forma de comunicação, não é? De acessar informações valiosíssimas para a nossa vida, né? De partilha de saberes que a gente iria acessar quando? Quando é que eu conheceria uma pessoa X no mundo que falaria sobre um tema que tem capacidade de mudar meu estilo de vida, de mexer comigo? Esse espaço de vocês aqui, quando que a gente, sem esse nível de tecnologia ou de rede social, a gente poderia acessar, por exemplo, esses conteúdos que a gente está conversando aqui? Não é? Mas é isso, é para o bem e para o mal. O que a gente precisa é voltar para o humano, para as relações presenciais, até para ajudar a gente a fazer o recorte do que é valioso e do que é falso. Como hoje está todo mundo no mundo digital, no mundo das nuvens, a gente está nas nuvens também. Então, a gente está enlouquecido com isso, porque a gente perdeu, inclusive, a capacidade de entender que isso aqui é mentira. Isso nunca vai ser verdade. Mas, quando roda, e aí minha mãe vira e mexe assim, eu digo, mãe, isso é verdade. É, minha filha, eu vi no Face. Minha mãe tem 81 anos, né? Vi no Face, minha filha, é verdade, estava lá. Digo, mãe, não é assim, não. Então, aí são os golpes, aí são as mentiras, né? Aí são, por exemplo, as brincadeiras que levam as crianças a se cortarem, a se machucar e até a morte. Verdade. Isso está aqui dentro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? E nem a gente tem noção ainda. Não, nem a gente. Nem a gente. Semana passada, o convidado que veio aqui com a gente conversar foi Gustavo, ele é um advogado especialista em inteligência artificial. E aí, uma das coisas que a gente levantou foi isso. Ele lembrou uma coisa muito interessante. Você que é mãe, minha mãe já recebeu ligação de que foi... Eu não tenho filho, eu já recebi ligação. Tô com sua filha aqui, eu dizer, rapaz, fica com ela que ela gasta demais no cartão de crédito, tá estourado. Mas, hoje em dia, a inteligência artificial já pega a voz da pessoa. Então, assim, se for um desespero, sabe? Você que é mãe, uma ligação, tô com seu... Você sabe que ele tá na escola. Uhum. Mas a ligação, você já fica ali... E será que tá mesmo, né? E aí, se botar a voz, aí que... Então, assim, é complicado. E a gente precisa estar 100% atento a essa... E tu imagina isso pra gente, né? De vida pública. Pra gente que está na política. Então, simplesmente se cria, pega aqui a inteligência artificial, capta o tom da minha voz, meu timbre, monta um discurso que eu não fiz e joga na rede. Até provar que não fui eu, meu querido, o negócio já desmantelou. Enrola tanta coisa. Até dizer que focinho de porco não é tomada. É isso. Foi uma coisa que a gente levantou. Responsabilizar essas pessoas. Porque eu até exemplifiquei, eu disse, a gente até jogou aqui, a Raquel e o João, a gente pode fazer um
um deepfake dizendo que João vota em Raquel, que Raquel vota em João. Isso pode decidir uma eleição. Sim. Né? Isso pode decidir uma eleição, porque daqui que prove Uau. que foi uma mentira, que foi uma montagem, porque muita gente vai saber. Tá vendo que Raquel vota em João, João vota em Raquel, mas Sim. tem gente que não vai ter Rodou, essa... né? Rodou. Rodou. Então, assim, tem gente que não... Rapaz, tu viu que fulano botou... Então, assim, é É por aí, cara. pra... É um perigo. Pois é. E aí é isso onde a gente vai entrar agora. Porque, assim, a gente vê que na política... você tá na política não é de hoje. Não entrou na política agora. Não foi eleita agora. Por exemplo, da sua época de vereadora... Né, primeiro mandato ali foi eleito em 2012. Isso. Teve um mandato ali de vereadora para hoje, vice-prefeita. Via que os vereadores, e aí, não somente os vereadores, mas deputados estaduais e federais, eu estou falando no Brasil afora, não só do nosso aqui. Você via que as pessoas elas tinham pautas. Vereadores e vereadoras estavam ali para debater a cidade, para discutir a cidade. Oposição para cobrar do prefeito, para cobrar da gestão que fosse feito algo, situação para dizer assim, realmente está precisando melhorar, vou fazer o meio de campo para que a prefeitura chegue junto das pessoas. E aí deputados estaduais e federais nas suas instâncias. Mas existiam sim umas pautas. Hoje em dia a gente vê que o discurso ele é feito para uma bolha. Ele não está sendo feito em prol da sociedade. Como é que vê essa girada de rotação de políticos que não estão usando a tecnologia? Porque assim, é muito bom eu acompanhar um deputado federal que não é nem de Pernambuco, mas, vi que ele está lutando em prol de alguma coisa, ou em prol de uma... Por exemplo, o que rodou agora? A PEC da 6x1. E aí não é isso que eu vou entrar, mas... Sim. A gente aqui em Recife, a gente conseguiu estar alimentando desse assunto, porque a tecnologia nos fez estar ali. Isso é você usar a tecnologia, um político usar a tecnologia em prol do seu mandato. Mas tem muita gente que não usa. Como é que vê essa... Você que está nessa... Foi daquela geração que as redes sociais não era muito forte ali na época do mandato e hoje está... E principalmente é de uma gestão que a tecnologia é um dos pilares. Né? É um assombro. É um assombro. E eu volto a repetir. A gente precisa voltar a se reconectar. A gente precisa voltar a se reconectar um com o outro. Isso vai acontecer, minha gente. Não tenho a menor dúvida. A gente vai chegar num ponto que ou a gente volta a falar olho no olho, ou a gente não sobrevive, porque nós não somos seres isolados. Ninguém que vive exclusivamente para a tecnologia e com a tecnologia é uma pessoa feliz. Fato. A felicidade que a gente sente é na simplicidade. Sabe de quê? De sermos pessoas fraternas. É simplesmente a singeleza de sermos justas, de vivermos nas virtudes. Aí mora a verdadeira felicidade. Não, mas o que é justiça? A justiça é porque a lei diz uma coisa... Cara, esqueça. Eu estou falando da justiça da natureza, sabe? De eu ser solidária, de eu ser prestativa, de eu conseguir transcender um pouco e até evoluir no processo da individualização de Isabela, sabe? O ponto não é só o que me interessa. E, infelizmente, o que tem acontecido com a política é que, cada vez mais, a gente tem criado caixas. E aí, essa caixa só recebe informação de fulana. Essa outra é de cicrano. E a gente não entende que nós somos um grande coletivo, cheio de diferenças, cheio de potenciais. E só essa grande potência junta é que vai poder fazer a roda rodar, a roda girar, as coisas acontecerem. E a gente verdadeiramente viver numa sociedade justa, igualitária, respeitosa. Porque eu não acredito que um homem que distrate uma mulher, que esse cara se sinta pleno. Porque eu, com autoridade, eu mandei. Não tem plenitude em fazer o mal. A gente se sente mal quando a gente sabe que a gente errou e que a gente excluiu, que a gente maltratou uma pessoa. E o mesmo oposto acontece. Quando você trata bem, quando você faz um serviço solidário, por exemplo, voluntário, aquilo é um prazer que tem na gente, que não tem dinheiro no mundo que pague. Porque a gente conectou humano com humano. Então, veja, a pobreza da política da atualidade está em as bolhas só falarem para as bolhas. Então, é o público. Isso ficou muito acentuado nos últimos anos. Eu diria que, pós-impeachment de Dilma, essa coisa veio muito mais forte à tona, onde o que me interessa é o meu próprio umbigo. O
que me interessa é o meu próprio negócio. O que me interessa é a minha própria esfera. E eu esqueço do resto. É como se, a partir de então, a gente começasse a viver uma vida que eu preciso. Para viver, eu preciso matar. Então, para ter o meu espaço, eu preciso acabar com o espaço dele. E não é assim que funciona. Porque a gente não vai ter felicidade. Aquela felicidade mais singela, mas a mais verdadeira, isso não vai acontecer na sociedade. E a gente tem vivido um nível de selvageria que nem na selva os animais vivem. Porque ali eles têm respeito, eles compreendem a hierarquia. Né? Um leão, uma leoa, que é quem caça, não vai sair matando aleatório para estocar a carne, para ela comer daqui a 2 semanas. Ela vai hoje caçar uma hiena para comer essa hiena hoje e alimentar os filhotes dela, mas claro, ela caça e quem come primeiro? O leão. É para torar, mas tudo bem. Vamos suplantar isso. Segue o barco. Então, veja, ela vai matar para comer ali. E quando a gente começa num processo de estoque, está fazendo falta para alguém. E aí não entendam isso, minha gente. Eu só estou usando um exemplo aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que a política precisa girar para uma sociedade. E esta sociedade é diversa. Esta sociedade tem diferentes atores e atrizes, diferentes áreas. E todas precisam funcionar. Não adianta, não, eu só represento médico, então eu só vou para lá falar de médico. Não, eu só represento professor, só falo de professor. Caramba, não é assim. Porque a gente precisa do médico, a gente precisa do professor, a gente precisa do policial, a gente precisa das crianças, olhar para essas crianças. A gente precisa cuidar da pauta de saneamento, da pauta dessa cidade acessível, a gente precisa cuidar das crianças, das pessoas negras, da população LGBT. Agora, isso olhar com respeito, sabe? Enxergando dignidade em todo mundo. Porque somos todas pessoas humanas, pô. A dor que dói em mim, dói em você. A dor de barriga que eu tenho vai doer igualzinho em você. Não tem diferença de dor de barriga, não. Dor de barriga deixa a gente tudo trancado dentro de casa. Verdade. Então, por que eu acho que eu sou melhor? Minha bolha é melhor, então eu só falo para a minha bolha. Isso é uma pena. E eu acho que a gente pode usar a rede social como uma grande ferramenta de desmobilizar ou romper essas barreiras que criaram em torno da gente. Chega. Eu fui vereadora onde muitas vezes algumas falas que eu fazia, eu escutei pessoas me dizendo, mas você não pode falar porque você não é uma mulher lésbica, você não é uma mulher preta, você não é uma mulher periférica. É verdade, não sou. Mas isso não me impede de falar. Porque não necessariamente eu preciso sentir a dor dessas pessoas para falar. Sabe? Porque o meu processo de humanização me faz alcançar 1% da situação que você vive. Nunca eu vou sentir tudo que você vive, porque efetivamente você é outra pessoa e eu sou outra. Mas isso me dá capacidade de me conectar com você e de falar para todo mundo. Né? Por que eu tenho que falar só para determinado público? Não tem isso. E a gente precisa romper isso, sabe? Porque se a gente não conseguir romper isso, a gente vai chegar num nível de selvageria. Basta a gente ver um dia muito quente. Em qualquer lugar que a gente esteja, o trânsito já vira uma loucura, os motoqueiros passam feitos uns loucos. Aí é gente na bicicleta, é gente se atravessando em todo canto, ninguém respeita a faixa de pedestre, nem o motorista, nem o pedestre. E aí aquela loucura, pô, vira e mexe, a gente tem vivido isso, né? Vira e mexe, um acidente, um atropelamento, porque a gente tem se tornado cada vez mais impaciente, porque a gente não está trazendo para a vida real da gente a relação humana. A gente está conectado aqui, ó. Aí aqui eu mando um áudio, aqui eu mando um WhatsApp, aqui eu mando uma foto, aqui eu mando não sei o quê. E eu esqueci do humano. Porque o humano é que sente dor. Isso aqui não sente dor, não, pô. Então, chega. Para, respira, reconecta, arruma a casa. Usa isso aqui pro bem. E aí, claro, cada um de nós vai prestar suas contas de tudo que está fazendo. Em vida e pós-vida. A gente vai prestar conta. É o que eu disse no começo aqui. Nenhum de nós está aqui por acaso. E quem assume uma função pública por vocação e com foco no serviço, a gente tem uma responsabilidade gigante, sabe? Então, não é a manutenção do poder. É verdadeiramente o que interessa desse espaço que eu ocupo. A quem que eu quero servir. Né? E o serviço não é só as pessoas que eu conheço. Na grande maioria das vezes é para quem eu nem conheço. Mas a gente precisa fazer essa roda girar. Exatamente. Uma das coisas que eu observo, uma vez eu escutei de um amigo, tem um grande amigo que foi candidato a prefeito esse ano, e aí, numa dessas conversas, lá atrás, na verdade, é candidato, não é candidato? Aí um amigo nosso disse assim, olha, não saia vice dele não, viu?
Olhou assim, porque eu já fui vice. Olhou assim para ele, já fui vice. Esse vice não serve para nada, não faz nada. Uma das coisas disso, quem lhe acompanha, principalmente nas redes sociais, vê que é totalmente oposto. Esse negócio de que, vice, é o famoso vice decorativo. É o vice que está ali. Você foi eleito em 2020 com o João. Uma dessas bandeiras era essa equidade, né? Uhum. de cargos. A gestão trouxe essa igualdade, mas dá para ver que não é uma vice decorativa. Não é uma vice de prateleira, que está ali só para, vou quando o prefeito não tiver, eu vou só para sair na foto. Hoje, nessa gestão, né, de 4 anos que vai encerrando, qual a avaliação que você faz dessa sua gestão enquanto vice-prefeita do Recife? Essa eleição de João agora, que foi... O João foi eleito com quase 80% dos votos. É reflexo também do seu trabalho ali, junto com ele em parceria? Porque uma das coisas que deu para perceber é que não era somente uma gestão do prefeito. Era uma gestão coletiva entre... A gente via que os secretários eles estavam atuando diretamente e o seu gabinete de vice-prefeito ele atuava diretamente para a gestão. Não era essa vice... O famoso que a gente fala, o vice decorativo, ou vice de prateleira. Como é um balanço que você faz vai encerrar aí esses 4 anos de gestão, de mandato de vice-prefeita? Interessante. Eu me lembro muito na campanha de 20, os jornais queriam muito me ouvir para saber qual seria a minha função, se eu ia ser uma vice mais quieta, mais não sei o quê. Veja, eu entrei na política tardiamente, né? Eu estou na política há 15 anos. Vivi minha vida privada, particular, sempre gostei de política, sempre. Fazendo um recorte de minha infância até a vida adulta nas universidades, nas graduações e pós-graduações que fiz. Eu sempre me envolvi com política, sempre. Sempre gostei. E eu tinha uma plena convicção que eu não sairia da minha vida privada para ser um jarro de enfeite na política. Quando eu aceitei ser vice de João, para mim estava muito claro de que eu não seria uma pessoa que ia para o gabinete ler jornal e voltar para casa. Eu não tenho capacidade de ser uma pessoa assim, tá? Eu sou uma pessoa inquieta. E eu acho que essa inquietude me foi dada como dom para fazer a minha parte aqui. Por mais que eu tenha tido dificuldades ou que as pessoas façam leituras de que eu devia ficar mais quieta. Cara, não me interessa o que terceiros fazem leitura. Interessa do papel que eu assumi quando disse sim para a vida pública. Enquanto você está na sua vida privada, você faz dela o que você quiser. Você quer viver para ganhar dinheiro, você quer viver nababescamente, você quer viver viajando, você quer viver dormindo, acordando. O problema é teu. Mas o nome já está dizendo, é pública. É o servir publicamente. Esse sim me tem muito peso de responsabilidade. E esse peso de responsabilidade eu não deixo passar. Porque se for para fazer de conta, não me chame. Não me chame, porque faz de conta eu não gosto, faz de conta não funciona comigo. O que for de verdade, me chame que você vai ter meu apoio, minha força, meu esforço, minha energia. Mas faz de conta, jamais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu topei ser vice para assumir o papel da primeira mulher, ali então, a possível primeira mulher eleita vice-prefeita. Eu sei o peso que eu tive na eleição de 2020. Não é? Recife sabe disso. Veja, Recife elegeu pela primeira vez o prefeito mais jovem de sua história. E, ao lado desse prefeito mais jovem de sua história, ele elegeu pela primeira vez uma mulher na vice. Foi uma parceria minha com o João ali, de trabalho grande, né, de construção coletiva, de muita escuta, de muita andada, mas de muita compreensão de que as coisas funcionariam se a gente caminhasse juntos. Os 4 anos de êxito dessa gestão, eu dedico à nossa participação. Eu poderia ter sido um grande empecilho durante os 4 anos para João. Como eu podia ter sido e como fui, um grande agente que tocou ações extremamente importantes. Então, nesses 4 anos da vice-prefeitura, veja, ninguém nunca ouviu falar que Recife era um hub de consulados aqui. A gente é o maior hub consular do Norte-Nordeste. A gente tem mais de 40 países
com consulados dentro da nossa cidade. Nunca isso foi discutido em Recife. Você veja, o consulado mais antigo do Brasil é o dos Estados Unidos e está em Recife. Ninguém nunca olhou para isso como sendo uma potência de valorização e de trabalho que pode levar Recife para o mundo. A gente assumiu isso aqui. Né? João me convidou para assumir a pauta de relações internacionais. Eu super topei. E, a partir daí, a gente conseguiu trabalhar com a internacionalização da cidade. Então, a gente retomou parcerias, por exemplo, com a cidade de Nantes. Né? A gente retomou irmanamentos importantes. A gente começou novos irmanamentos com outras cidades. E daí a gente começou a levar Recife para o mundo. E o mundo começou a olhar para Recife e dizer assim, cara, Recife toca essa pauta. Recife, eu cansei de receber aqui, cansei não porque não me cansei não, eu adorei muito, cansei modo de dizer, de receber muitos embaixadores aqui que vinham conversar comigo, curiosos de saber como é que era a vida de uma mulher política na vice-prefeitura de uma cidade. Primeira vez que Recife, você vê, Recife é a capital mais antiga do Brasil, pô. E a gente levou isso para fora de Recife, a gente levou isso para fora do Brasil, para dizer que essa capital mais antiga do Brasil é gerido por um prefeito super jovem e por uma mulher na vice-prefeitura. E daí a gente expandir, sabe? Então, assim, pautas extremamente estruturadoras, como pauta da primeira infância, a questão das praças da infância que estão espalhadas no Recife, foram coordenadas no meu gabinete. Sabe? Eu até fiz umas anotações aqui. Veja, a gente, em 2023, nós lançamos um grande desafio para a cidade do Recife. Nós seremos a primeira cidade, a primeira capital a completar 500 anos em 2037. A gente lançou um grande desafio de tornar Recife uma cidade não sexista até 2037. A gente fez um fórum internacional com convidados do mundo que vieram discutir a pauta de uma cidade não sexista, ou seja, uma cidade que não se baseia no sexo, no gênero, para dizer quem pode e quem não pode acessar determinado lugar, estar ocupando determinado espaço. A gente trouxe essa discussão para Recife. Né? E aí a gente tem, por exemplo, a gente conseguiu, a partir de um projeto de lei, criar a Semana da Paradiplomacia. Aconteceu esse ano, a primeira Semana da Paradiplomacia, onde a gente chamou agentes que tratam da questão consular, da paradiplomacia em si, para dentro de Recife, para dizer, olha, Recife é esse espaço que conecta com agentes paradiplomáticos, ou seja, eu saio dos países para entender que eu preciso me conectar com as cidades no mundo. Né? E daí a gente desenvolveu várias coisas. Por exemplo, Recife é uma cidade nó de resiliência. A gente pauta hoje um fórum interestadual, na verdade, intermunicipal aqui, pegando a região metropolitana, de um fórum de resiliência urbana, de entender que as mudanças climáticas vão trazer mudanças e grandes problemas para as cidades. E a gente precisa se juntar nessa pauta para tocar isso. Então, veja, foram projetos que nasceram do meu gabinete, geridos pelo meu gabinete, e tocados, e que serão tocados até 31 de dezembro. Então, assim, é o que eu digo, eu não saio do conforto da minha vida privada, e entendo esse conforto que é a vida privada, você não deve satisfação para ninguém. A vida pública, todo mundo te olha, te julga, te questiona. E sendo mulher, é pior ainda. Porque, assim, está maquiada demais, está desmantelada, está arrumada demais, está de menos. É uma loucura. É. Você nunca sabe como é que você consegue agradar. Então, tenha plena convicção de fazer o seu. Esqueça o agradar. Faça o certo, caminhe e siga. E o resto do tempo vai se encarregar de dizer. Achei lindo você dizendo, né? Seus futuros filhos, netos, bisnetos vão estudar essa história. Não serei eu a contar essa história. Verdade. Isso está dentro da história do Brasil. Né? Já foi contada. Já foi contada, sabe? Então, assim, o que eu desejo mesmo é que as pessoas deem continuidade a isso. Que a gente entenda que o vice, o espaço da vice-prefeitura, da vice-governadoria, da vice-presidência, é um espaço extremamente importante. Não é só porque o prefeito pode viajar e aí você vai assumir a cidade, isso é o de menos. É porque você pode ser esse agente impulsionador das mudanças que a cidade precisa. E eu tenho uma relação muito boa com o João, então a gente bateu muito papo nesses 4 anos, sabe? E eu verdadeiramente assumo que grandes êxitos da gestão se deu por essa parceria, porque o trabalho não é feito só. Né? Então, eu agradeço a oportunidade. E acho que fiz minha parte. Fiz as minhas entregas. Verdade. E lembro que não foi eleita para ser só uma vice, né? Foi eleita para governar com... Isso, exatamente. A gente precisa se empoderar disso, sabe? Porque tentam minimizar muito os espaços.
né, que se ocupa. Mas, veja, não é de graça. Você pode ser um grande problema para quem está na cabeça da chave, digamos assim. Mas você pode ser exatamente uma mola propulsora. Você pode ser uma grande potência ali de desenvolver projetos, de trazer sugestões, soluções, de participar de reunião, de assumir com responsabilidade. Isso é o sim que a gente dá para o público. A vida pública precisa de um sim comprometido. Perfeito. E aí, você falou desse papel da mulher na política, né? Como eu disse, a história foi contada, meus filhos, filhas, netos e netas que vieram, eles foram estudar a história de Recife, eles vão ver que Recife teve a primeira mulher eleita vice-prefeita e a primeira mulher a assumir a prefeitura do Recife, vai estar seu nome lá. E aí, a gente sabe que na política, assim, todas as profissões, a mulher ela sofre esse preconceito, mas na política ela é, sabe, mais forte, mais pesada, mais brutal, esse preconceito, sabe? Eu vejo que quando a mulher vem candidata, primeiro que o primeiro preconceito é, rapaz, quem vai governar é o marido, é o pai, nunca é a mulher. Eu lembro que quando Dilma foi candidata, dizia assim, mas quem vai governar é Lula. Né? Nunca era a pessoa, a mulher. Acho que é o primeiro preconceito. A primeira porrada que a mulher leva. E não é fácil sair desse conforto que você falou aí, que é não dever nada. Minha vida é minha vida, então não devo nada do meu trabalho, da minha profissão para vocês. Então não é fácil sair desse conforto, expor a família, né? Expor seus filhos, expor seu marido para estar levando essa porrada. Como é que você... E aí, é eleita com João em 2020, entrou para a história como a primeira vice-prefeita eleita, como a primeira prefeita a assumir a prefeitura do Recife. Prefeitura, a gestão conseguiu, em seu secretariado, colocar 50%, e isso aí deve também a sua luta ali. Uhum. Eu lembro muito bem que uma das... que você lutou por isso era que 50% dos cargos de confiança, de cabeça, fossem ocupados por mulheres. Como é que você enxerga essa... E aí, quando eu faço essa pergunta, da sua trajetória em 2013, quando efetivamente entrou para a política, para hoje, como é que você enxerga esse preconceito que a mulher sofre? Ela está cada vez mais se esvaziando ou simplesmente ela está sendo velada por formas de outros tipos de preconceito? Veja, a gente avançou pouco. É uma pena, né, dizer isso. Mas avançamos pouco. Necessário continuar. Eu digo a todo mundo, eu digo, minha gente, ninguém vira a página do livro enquanto não termina de ler. Então, enquanto essa página não for concluída, a gente não vira a página, a gente continua na mesma tecla. A tecla da igualdade é extremamente necessária. Você vê uma das coisas que... o dia de ontem, né, que foi o Dia Internacional do Enfrentamento do Fim da Violência contra a Mulher. Uma das coisas mais aterrorizadoras que a ONU trouxe para a gente no dia de ontem foi um relatório onde comprova que a cada 10 minutos uma mulher ou menina é assassinada no mundo. E imagina que 60% dessas mortes se dão em ambiente doméstico. Ou seja, era o lugar que eu devia estar mais protegida, é onde eu estou mais insegura, porque a gente sabe que as mortes intencionais, elas se dão, infelizmente, dentro da pauta do feminicídio, dentro da pauta da eliminação dessa mulher ou dessa menina por quem deveria protegê-la, né? Então, isso são dados alarmantes. E aí, para a gente ficar ainda mais impressionado, é que só esse ano o Supremo Tribunal Federal alega inconstitucionalidade por unanimidade da tese ainda apresentada por advogados no Brasil da legítima defesa da honra. Ou seja, até um dia desse, um homem que matasse uma mulher alegando que ela tinha traído ele, o advogado justificava, porque no Código Penal havia essa previsão de legítima defesa da honra. Ou seja, a honra de um homem vale mais do que a vida de uma mulher. Absurdo. Veja, um absurdo. Quando a gente analisa que a Lei Maria da Penha existe no Brasil há menos de 20 anos, quando a gente analisa de que só ano passado
houve uma mudança na legislação para que a mulher, a partir dos 21 anos, pudesse decidir acerca do seu próprio corpo e dizer: eu quero ligar minhas trompas, ou eu não quero ter filhos, eu não quero mais. Até então, minha gente, essa mulher só poderia fazer se ela tivesse mais de não sei quantos anos, com pelo menos 3 filhos vivos e com autorização do marido, pô. Cara, quem manda no meu corpo é ele, sou eu ou é ele? E a gente sabe que um cara, para fazer vasectomia, ele não precisa da autorização da mulher. Um médico não vai chamar a esposa para dizer: chama sua mulher para saber se ela quer que você faça a vasectomia. Cara, tu vai no médico, tu marca teus exames, tu faz tua vasectomia e tu avisa a tua esposa, a tua noiva, namorada, companheira. Quando avisa? Quando avisa que, ó, tô vasectomizado, acabou. E a gente ainda precisa pedir bênção acerca das questões do nosso corpo, sabe? A gente está aí em tempos de voltar à tona uma discussão sobre o aborto legal, né, com tantas semanas de gestação, quando a gente sabe que as maiores prejudicadas nisso são as crianças, que são violentadas dentro das suas próprias casas, pelos pais, padrastos, tios, primos, vizinhos, e que essa criança não sabe nem o que é sexo, o que dirá que está grávida. E a gente condena tudo isso, porque a gente fecha os olhos. E aí, veja, minha gente, trazer esse grau de tristeza nessas informações é para dizer que questões como essa não serão debatidas de forma a se enfrentar se a gente não tiver mulheres com visões progressistas que nos represente. Porque quem sofre o estupro e a violência sou eu, não é meu marido. Se meu marido andar na rua, ele vai ter medo de ser assaltado para levarem o celular dele. Eu tenho medo de ser violentada. Eu tenho medo de ser arrastada para dentro de um mato e ser estuprada. Pô, meu celular leve, velho. Quer minha bolsa leve, quer meu carro leve, agora me deixa intacta. E o nosso medo não é sobre as nossas coisas, objetos. Claro que ninguém quer perder. Sim. Né? Mas é sobre a minha integridade física. E isso não é debatido com coerência. Porque esse medo quem vive sou eu. E eu sou subrepresentada nas casas legislativas, nos executivos. Então, a gente precisa trazer isso. Por isso que, apesar de nem tudo ser política, tudo é política. Porque se eu não trouxer isso para dentro de um recorte político, de representação, com responsabilidade, e não falar para a minha bolha, né? Porque eu represento a comunidade A, B ou C, que é contra determinado assunto, então eu não vou falar desse assunto. Cara, esquece. Pensa no coletivo. Desapega do poder. Que a cadeira do poder passa. Mas o legado fica. E o que é que a gente quer deixar? É a lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. O que é que tu tá querendo deixar de reação a partir da ação que tu escolhe imprimir na tua vida? Então, a gente precisa tratar isso com muita seriedade, sabe? Entender, mais uma vez, aquilo que eu disse no começo. As nossas competências não podem continuar sendo definidas pelo nosso gênero. Eu faço uma pergunta, inclusive, a quem está assistindo a gente aqui. Se você fosse diagnosticado com uma doença muito grave e você tivesse que procurar uma pessoa na medicina, você procuraria um médico ou uma médica? Naturalmente, todo mundo vai para o médico. Que botaram na cabeça da gente que os homens são mais preparados e competentes do que as mulheres. E sabe o que isso quer dizer? Que por mais que eu me esforce, e os números mostram que as mulheres são muito mais capacitadas, estudam muito mais tempo que os homens. Por mais que eu me esforce, eu jamais vou conseguir ocupar um espaço. Porque vão continuar preferindo que esse espaço seja ocupado por um homem. Tu sabe que um homem, quando vai disputar uma vaga de emprego, se ele olhou lá as exigências, se ele sentir que ele responde a 25% dos requisitos daquela vaga de emprego, ele se candidata. Uma mulher com mais de 70% dos requisitos atendidos, ela não se sente capaz de ocupar o espaço. Porque ela acha que ela precisa de mais, ela precisa estudar mais, ela precisa saber mais. Eu não dou conta de 100%. E a gente vai minguando as energias das mulheres e, por consequência, das nossas meninas. Que esperança a gente dá para as meninas da gente? Se quando você pega a Marta, jogadora de futebol, e pega um Neymar, essa lindeza, SQN, só que não. Cara, o que Marta ganha no ano, o Neymar ganha em 2 dias. Porque a gente continua supervalorizando o mundo masculino. E as mulheres que lutem. E vai ter um tempo, minha gente, que a gente não aguenta mais lutar tanto, porque a gente cansa. Sabe? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito no mandato, dentro dessa pauta da igualdade,
É a pauta da economia do cuidado. Cara, tu sabe quantas horas por semana uma mulher dedica só aos serviços domésticos? Em média, 61 horas. Só em serviço doméstico. Lavar, cozinhar, arrumar, ajeitar menino, faz tarefa, limpa, arruma, lava, passa, cozinha. 61 horas por semana só para cuidar da casa e dos serviços domésticos. Que tempo essa mulher tem para estudar? Que tempo essa mulher tem para crescer, sonhar em crescer no trabalho que ela ocupa? Se ela precisa dar conta de tudo em casa sozinha. Se disser a vida toda que quem cuida da casa é a mulher, quem cuida das crianças é a mulher, quem cuida dos mais velhos da casa é a mulher. Ainda hoje é possível a gente escutar mulheres adultas dizerem: caramba, só tive filho homem, tô frita, quem vai cuidar de mim quando eu ficar doente? Como se os homens não pudessem cuidar. Veja, isso nos sobrecarrega e tira do homem a possibilidade de se envolver com a coisa mais linda do mundo, que é cuidar. Porque o cuidar é lindo, é pleno. Mas se for compartilhado, poxa, porque para eu cuidar sozinha eu não dou conta. E eu digo a você do fundo do coração, nem quero mais dar. Eu não quero mais segurar tantos pratos em 2 mãos, sabe? Eu quero entender que quando eu casei com meu marido, a gente casou por uma decisão conjunta. Decidimos juntos ter filhos. Decidimos juntos ter cachorro. Decidimos juntos ter uma casa. Isso tudo foi uma decisão conjunta. Isso tem que ser compartilhado. A obrigação não é só minha. Eu digo que a única obrigação que a mulher tem é gerar, gestar, parir e amamentar. No mais, todo mundo pode fazer. Principalmente o pai da criança. Né? Então, cara, eu só amamento. Tu bota para rotar e bota para dormir enquanto eu vou descansar. Mas não, é tudo sobre as mulheres. E aí as mulheres estão de um jeito que não suportam mais. E aí, como é que eu cresço se eu não suporto mais? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente deixa um marco importante na história de Recife. Especialmente quando a gente ocupa a primeira vez um espaço da vice-prefeitura, 50% até então, nos 2 primeiros anos do secretariado, era ocupado por mulheres, certo? E eu dizia lá, minha gente, vocês não têm noção do que é trabalhar com... Ninguém sabe o que é trabalhar com 50% de mulheres em espaços de poder e decisão. Nenhuma de nós sabia. Foi inédito para todo mundo. Porque brincadeiras à parte, mas é muito verdade, né? Os homens são solares. Nasce e dorme do mesmo jeito. Nasce o sol, se põe o sol. Nasce o sol, se põe... Nós somos lunar. A gente tem tempo que é lua cheia, tem tempo que é lua minguante, crescente. Cara, eu ovulo todo mês. Eu menstruo todo mês. Eu tenho minhas oscilações hormonais. E isso é que é lindo na humanidade. Porque se não fosse para ser lindo, Deus tinha feito todo mundo igual. Mas o bonito é o diverso. Para a gente conectar todo mundo e dizer, cara, isso é perfeito. Porque cada um na sua potência, na sua possibilidade, na sua forma de contribuir. Reconexão é a palavra. A gente precisa disso. E ela falou aí desse dado, né? De 61 horas semanais. E tem gente que ainda fala... minha mulher não faz nada, não. Ela só é dona de casa. Como se fosse algo simples. Só 61 horas na semana. Mais do que o E até a própria previsto. mulher, assim, né? Não tem noção do valor que é isso. Tem não. Tipo, 61 horas estudando, 61 horas cuidando de si, Isso. como você falou, faz uma diferença muito grande. Então, 61 horas também Porque a gente sendo foi dona de educada casa. assim, entendeu? Sim. Nós fomos educadas para aguentar tudo. E sem reclamar. Porque a gente tem que ser boazinha. E mulher que reclama muito é chata. E quem vai Sim. querer uma mulher chata? Mulher chata. Cara, a gente ainda tinha que aguentar tudo calada. Achando Verdade. tudo lindo. Não reclame porque é feio. É. Menina reclamona. Não reclame porque mulher reclamona é chata. É. Ninguém quer uma mulher chata junto. E a gente tinha que aguentar tudo. E aí a gente vai adoecendo, a gente vai minguando, a gente murcha. E a sociedade vai ficando o quê? Pobre. Porque o que é bonito é o diverso. Eu só vou conseguir compreender que um espaço é pleno se ele está diverso. Saberes diferentes, sentires diferentes, pessoas diferentes. Sim. Isso é que é lindo, pô. Porque quem é pleno aqui de tudo? Ninguém. Só Jesus. Verdade. Falou essa obrigação da mulher, né? Que é Gestar, gerar e E ama- amamentar. parir e e amamentar. amamentar. Eu lembrei de... E aí, até um motivo dessa pergunta agora. Hoje eu vejo que muitas jovens, elas não estão querendo ser mãe. Muitas que eu conheço alegam isso. Que não querem ser mãe porque ou não querem
ou acham que não conseguem dar conta dessa pressão. E aí, quando elas dizem isso, que não acham que dá conta, é porque elas dizem o seguinte: eu vou ter um filho e vai sobrar tudo para mim. Eu conheço um casal que tiveram uma filha, e aí, acho que uma semana de nascimento, o pai foi para um show. Eles tinham comprado, na verdade, o ingresso junto. E o bebê nasceu. O bebê nasceu antes do tempo, e aí ele foi. E aí ela não foi porque ela não tinha condições de ir. Sim, sim. E aí a gente brincando assim, rapaz, é muito fácil ser pai, né, bicho? A filha dele nasceu não tem uma semana e ele tá de boa. E a mãe sem condições nenhuma de levantar, praticamente. E o cara foi. Vê, que sujeito. Ele foi. Uma amiga minha postou até esse final de semana que muita gente fala, fulano, o marido, né, o pai da criança. Fulano ajuda com fulano. Que bom que ele ajuda. Ela fez, não, ele não ajuda. Ele faz o papel de pai. É a obrigação não dele. é ajudar. Quer ajudar, é voluntário. Você ajuda se quiser. A gente como visita, tá lá. Eita, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu olho você o fulano. Compartilha, Exato. Né? Tem uma coisa interessante sobre essa pauta, que dentro da prefeitura a gente conseguiu aprovar um projeto de lei para ampliação da licença paternidade. Passar para 30 dias, a licença paternidade dos servidores da Prefeitura do Recife. A condição dessa ampliação para os 30 dias é que eles façam um curso online, um curso de 24, 30 horas, sobre paternidade responsiva, né? Com responsabilidade. Porque, veja, a maioria dos homens que tiram a licença paternidade, que recebem a licença paternidade, eles acham que estão de férias, pô. Então, eles passam a ser mais um problema para essas mulheres. Os caras saem para a praia e trazem os amigos para beber em casa. E a mulher está recém-parida. Então, eles acham que estão de férias. E a licença paternidade é para tu estar lá no momento mais crítico, aquilo que eu falei no começo, né, quando meu primeiro filho nasceu. É o momento mais difícil da gente, é o nascimento do primeiro filho. Os primeiros 15 dias, cara, tu tem vontade de botar um menino de volta na barriga, sabe? Porque na barriga tu ia para todo canto. E agora tu não pode ir na sala. Tu não consegue dormir, tu não consegue tomar um banho. Relaxa, não dá. É uma loucura, sem contar que os hormônios estão deixando você descabelada. Então, e a gente precisa do pai junto para tranquilizar a gente, para compartilhar essa coisa de segura o filho, bota para dormir, vai tomar um banho, eu fico com ele. E amparar, sabe? Então, assim, precisa se pensar nisso. E é outra coisa que não se discute, né? No Brasil, licença paternidade de 3 dias, de 5 dias. E a mulher que se vire, sabe? É tipo assim, tu nasceu para isso. Então, te vira aí. É um horror, pô. É um horror. Isso é muito importante. De fato, o homem tira a licença, ele vai pegar o bom da criança. Ele vai botar no braço para tirar foto. Para tirar foto. Aí fez cocô, vai trocar. É assim, os Toma caras teu nem... filho. Toma teu filho. Nem cocô o cara troca, sabe? Fez cocô, vai pra mamãe trocar o cocô. Pois é complicado. É osso. E aí, com essa linha dessa luta de igualdade, né? A gente tem hoje um marco que foi a sua eleição e tal, mas existe hoje também uma... Eu não vou dizer distorção, não era essa palavra que eu queria usar, mas assim, você tem essa polarização que foi criada, né? Direita e esquerda. Você tem umas mulheres que lutam pelo feminismo, e aí você tem até umas mulheres que criticam aquele tipo de feminismo, mas com essa briga de lados, eu não falo da causa, estou falando briga de lados. Sim. As mulheres e os homens esqueceram da causa? Esqueceram. Porque o que está interessando é o poder. E o que é que interessa no poder? Sou eu sair disso aqui e entender que o que está dando mais like é aquilo ali, eu vou para aquilo ali, porque está dando mais like. Então, pouco me interessa o que é que está rodando, sabe? Pouco me interessa o objetivo da luta. Me interessa me eleger. Então, gente que muda de partido, gente que sai de um partido A, vai para um partido B, partido C, partido D. Ideologicamente não tenho nada a ver com aquele partido, mas eu vou porque ali é mais fácil. Eu vou porque ali eu me engancho com não sei quem. Ou seja, a gente está literalmente vivendo pelos likes da vida. E o que é que isso pode me render? E aí eu vou entendendo, só depois de determinado ponto,
que eu tenho empobrecido cada vez mais a sociedade, que é cheia de potência, mas eu não abro espaço para potência. Porque o que interessa sou eu, né? O que interessa sou eu estar ali, me eleger, fazer acontecer. Então, por que eu vou levar determinado tema para discussão se eu sei que isso aqui eu vou perder voto? Então, não fala sobre isso. Agora, isso aqui dá voto, fala sobre isso. E, de repente, isso que dá voto não é nem o melhor, pô. Porque quando você fala dessa luta das mulheres, né? As mulheres mais progressistas, as mulheres... Veja, essa polarização é um horror, sabe? As extremidades são terríveis. Porque ninguém é extremo absoluto, pô. A gente tem pontos em comum aqui. Entre um extremo e outro, a gente tem um caminho do meio, que a gente pode seguir nesse caminho do meio. Entendendo que tem um monte de coisa que a gente discorda. Mas tem um monte de coisa que é comum a gente. Então, foca no que é comum. E olha para o coletivo. Olha por que a gente pode resolver de problema. Ah, não, mas o público X que fica dizendo que não pode falar de LGBT, de espaço, de não sei o quê, para as pessoas trans. Cara, tu vai continuar deixando que as mulheres trans sejam assassinadas, como vêm sendo assassinadas no Brasil? Porque não, isso não dá voto, não, porque isso minha igreja não deixa falar, porque... Cara, pelo amor de Deus, eu estou falando de gente, de vida. E tu vai cercear o direito de vida, de capacitação, de ampliação de espaço. Porque tu discorda. A vida é dela, cuida da tua, né? Eu achei engraçadíssimo, inclusive, uma figurinha que tinha no dia do orgulho LGBT. Cara, se tu é contra gay, não casa com gay. Se tu é contra lésbica, não casa com lésbica. É sobre isso, pô. Não é, ninguém está pedindo para namorar com ninguém, para casar com ninguém. Mas entenda o direito das pessoas. É o respeitar, né? É o Como respeito. uma pessoa. É isso, a pessoa humana, sabe? É a história da dor de barriga. Dói em mim, dói em tu. É tudo igual. E aí, não, porque eu acho que eu sou melhor que tu, aí vou deixar te matarem, fazer, exterminarem, porque vive no pecado. Cara, pelo amor de Deus, até Jesus Cristo, né, disse isso, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, quem sou eu? O que eu quero é ampliar olhares, visões e sentires, sabe? Que a gente precisa se reconectar com a pauta das humanidades. Porque a gente tem vivido o tempo do like, o tempo do que dá voto, o tempo do que me interessa para me manter no poder. Então, ali eu vendo até a mãe. Mas eu vou. E aí a gente não faz nada. Que quem vai refém de uma situação dessa não evolui, não revoluciona. E a revolução do bem precisa ser feita. E a gente precisa ter coragem de fazer isso. Sem apego. Sem apego ao poder, porque o poder é transitório. Mas o legado fica. A história fica. E alguém vai continuar cuidando dessa semente que você plantou. Então, é a história da ação e reação. Cuidado com o que tu está agindo. Porque está repercutindo e está tendo reação. Então, se liga o que é que tu quer deixar nesse mundo. Porque eu só tenho esse minuto de agora. Não sei nem um minuto depois se eu estou aqui ainda. Então, cuidemos do tempo de hoje. E falando nisso, né? A gente falou aí logo no início de família. Ela já citou Luca, Nina, mãe de 3, tutora também. E aí a gente quer entender, até também a gente botou uma caixinha e muita gente perguntou. Quais são os hobbies de Isabela de Roldão? O que é que ela gosta de fazer no momento mais off, assim, na privada, né? Como você disse, na vida privada. Com os filhos, com família, com mãe... Menina, gosto de tanta coisa. Primeiro, adoro meus exercícios. Não vou mentir que se deixar eu treino de domingo a domingo. Se eu conseguir acordar cedo no domingo de manhã, pode ter certeza, no mínimo uma caminhada, porque eu gosto da rua, eu gosto do solzinho de manhã cedo. Então, adoro andar de bicicleta. Adoro correr. Correr é minha paixão, né? Mas eu adoro poder estar em casa. Vou dizer a vocês, eu adoro ler. Adoro um bom livro, para fazer uma boa leitura. Comer pipoca, eu amo. Amo pipoca. E depois uma tigela de açaí com proteína. Ai, Jesus. E com minha granola, porque eu faço granola, né? Olha aí, assim, delícia. Mestre Cuca. Já postei uma vez no Instagram fazendo minhas granolas, inclusive Nina fazendo comigo minha granola. E amo ficar em casa. Amo ficar com meu marido, tomar um vinho enquanto a gente lê um livro. Muitas vezes a gente faz isso. Um sábado de tarde, eu acordo cedinho no sábado, gosto de correr, gosto de nadar no sábado de manhã. E volto para casa 9 da manhã, tomo café, tomo um banho. Quando às 2, 3 da tarde, a gente vai ler. Começa a ler, cada um num canto do sofá, um livro. Vamos tomar um vinho, bora. Abre um vinho, a gente fica tomando uma tacinha de vinho e começa a compartilhar leituras.
Adoro isso. Eu adoro estar na minha casa, receber minhas amigas e meus amigos, tomar um bom vinho. Adoro. E escutar música. Amo. Amo cantar. Olha aí, Poxa, ó. que estilo de música? Ai, eu amo MPB. Amo MPB. E adoro pagode. Para dançar, adoro pagode, adoro forró das antigas. Olha. Eu adoro umas musiquinhas velhas, minha gente. Digo logo que uma das coisas que me deixa agoniada é ir para as festas e só toca essa música da atualidade. Eu digo, Jesus, eu não sei de nada. Alguém passa a letra para eu cantar. Mas adoro um forró das antigas. Adoro um pagodezinho. E MPB amo, porque eu amo escutar letra. Sim. Eu sou muito, por isso que eu tenho muita preocupação com as músicas modernas, porque eu não escuto só a música. Não é só a batida, o Não é. ritmo, Eu me é a conecto letra. com a letra. E aí, quando eu escuto determinadas letras, eu digo, Senhor, A gente não e chama nem agora? de letra, né? Não é Dependendo. isso? É uma coisa meio difícil, É. né? Pois é, eu adoro ver a poesia ali, Sim, né? Dentro daquela melodia bonita. E amo. Perfeito. verdade. E aí, falando um pouquinho mais assim, questão de filho, hoje eu vi que postou que conseguiu levar a Nina hoje na Levei escola. Na escola hoje. Como é que fica as crianças, digamos? Luca nem tanto, né? Vai pra mãe, Luca- sai pra criança. É, sempre. Ó, Luca tem 21 anos, é o meu mais velho. Tem uma filha, Cleo, que estuda fora. E tem 19 anos, Cleo. E Nina, a caçula, né? 6 anos. E é isso, eu vivo dividida. Divididíssima, inclusive, porque queria estar mais junto dela, né? A caçula. E poder ter mais tempo de levar na escola, de pegar na escola, de participar das festinhas com os amigos. Nem sempre. Por exemplo, ano passado eu não pude ir pro Dia das Mães da escola. Eita. Eu nem mandei ela, né? Porque eu estava em viagem fora do Brasil. E aí era Dia das Mães, conciliou exatamente na minha temporada fora. Eu digo, bem, Nina não vai para a escola, ainda bem que ela só tinha 5 anos, meio que não entendia direito, eu consegui Sim. ali dar um drible, não leva para a escola, e ficou em casa. Mas é isso, é a vida dividida dos afazeres da vida da maternidade com as exigências do trabalho, e a gente vai conciliando, sabe? E conversando, eu acho que a pauta é conversar, sabe? Filha, mamãe não pode ir hoje, eu não Ser vou claro, conseguir. né? É, porque por mais que não compreenda na profundidade tudo aquilo, mas eu acho que o diálogo precisa ser estabelecido, sabe? E é interessante a gente poder criar. Eu fui criada na minha casa, eu achava lindo isso que meus pais faziam. Tudo na minha casa era decidido em reunião. E eu me lembro da gente muito pequena. Meu pai dizia, olha, hoje, depois de jantar, vamos conversar, porque eu tenho uma coisa para trazer. Aí a gente ia para a cama deles, ficávamos os 5. E ali a gente conversava. Era uma viagem, era um estudo, era uma formação, era um puxão de orelha, precisa estudar mais, precisa ter mais atenção, não sei o quê. Tudo era conversado. E eu achava aquilo incrível, sabe? Um processo de construção coletiva. Não existia o padre poder decidido, vai fazer porque eu estou mandando. Claro que tinha hora que tinha que ser assim, né? Sim. Minha mãe, principalmente, braba que só a gota. Mas era muito no coletivo, era muito de escutar o que é que tu está sentindo diante de determinada situação. E ali a gente desabafava, trocava ideia e construía, né? E assumia compromisso. Eram os combinados. Sim. Então, ó, assumir o compromisso, vamos fazer, viagem, não viaja, estuda, não estuda, precisa comprar tal coisa, não precisa. E ali a gente ia fazendo. E a gente precisa voltar disso, sabe? Acho que a gente precisa voltar a cuidar. Por isso que eu digo, a gente precisa voltar para o olho no olho. Porque isso é muito mais forte do que a estrutura física, financeira que a gente pode dar. É o contato pessoal com a criança, com o adulto. Porque a gente é pessoa, nós somos carentes, né? A gente não sobrevive só, não. A gente morre de solidão mesmo. A solidão adoece. E a gente precisa se sentir importante participando dos processos. É um desafio. Perfeito. E aí a gente... O papo tá bom. Tá. Mas, infelizmente, estamos caminhando para o finalzinho. Porém, eu não poderia encerrar esse nosso papo sem tocar nesse assunto. E aí são 2 assuntos, e aí eu vou falar os 2 assuntos em um. Em uma pergunta só. Ficou algum tipo de mágoa por não ter sido escolhida para continuar como vice? E como vê essa polarização que foi colocada aí de João e Raquel? Não ficou mágoa, não. A gente entendeu ali que existiam questões partidárias mais fortes. De certa forma, eu nutria ainda uma expectativa de continuar como vice, apesar da dificuldade que eu enxergava. Mas, assim, eu não questiono as coisas que acontecem na minha vida, não, tá? Uhum. Eu tenho muita convicção de que está tudo sempre certo. Inclusive, quem trabalha comigo sabe disso, que eu sempre digo essa frase. Está tudo sempre certo, por mais que não seja como eu quero.
Mas na frente a gente entende por quê. Sim. Então, tem uma razão, sempre. E como eu sou muito crente e confiante em Deus, eu sei dos desígnios dele, para mim são bons. Tudo que Deus faz é bom. Agora, pode ser que na minha cegueira e ignorância de pessoa humana, eu esteja ali apegada, sofrendo. Cara, esquece, relaxa e confia, né? Confia, aceita, entrega e já agradece, porque está tudo certo. Então, não ficou nenhum problema, nenhum. Minha relação com o João, inclusive, eu fiz uma postagem linda hoje do aniversário dele. E, assim, minha relação com ele totalmente protegida, sabe? Uma relação boa, íntegra, tranquila. Questões partidárias que saem do controle da gente. E aí são questões que saem, inclusive, da esfera de Recife. Faz parte também. É uma das coisas que, para a gente, mulher, é muito desafiador estar na política, porque são essas outras configurações que a gente é muito preto no branco, né? A gente é muito pode, não Sim. pode, é ou não é? Né? O homem gosta de uma coisa que mais arrudeia, né? Uma coisa Um interessante. mistério. Um mistério, né? A gente, poxa, não dá não. Desculpa, Raquel, não dá não. Caio, ó, eu vou, não vou. E vida que segue, tá tudo de boaça. Mas é isso, acho que faz parte dessa configuração. Então, não ficou. Veja, polarização. Eu nem entendo que seja uma polarização ainda, sabe? Eu entendo que a gente está vivendo em Pernambuco um tempo onde a gente tem 2 governos distintos, o que durante algum tempo não aconteceu no Estado. E eu acho que é legal isso, sabe? Eu acho que as pessoas crescem, a gente precisa parar de centralização de poder. Aí só é meu grupo, só quero que seja meu grupo, aí eu mantenho o meu grupo, 200 anos meu grupo. Cara, recebe o novo, aprende com o novo, sabe? E eleição é isso, minha gente. Olha, quem acha que ser uma pessoa eleita é poderosa, me desculpa dizer, viu? Não é não. Porque poder que você a cada 2 anos depende de uma aprovação e de uma votação para se manter, isso não é poder, né? É um falso poder. O problema é que as pessoas, grande parte das pessoas na política, se deixam levar pela vaidade. E aí me lembro agora do filme, né, Advogado do Diabo. No final, o diabo diz, né, a vaidade é o pecado que eu mais gosto. E é onde a gente se perde, pô. Larga essa vaidade e entende que tua eleição é muito mais sufoco quando tu é eleito do que se tu não fosse. Porque tu tem que mostrar serviço, tu tem que fazer entrega. Teu compromisso com as pessoas é muito sério. Porque quando a gente anda nas ruas, que a gente vê miséria, violência, a gente pega uns dados como esse que a ONU mostra, cada 10 minutos uma mulher assassinada no Brasil, e tu tá lá, nababescamente no poder, como governador, prefeito, prefeita, presidente da República, tu tá todo de boaça. Cara, tu não tá de boaça, porque tua responsabilidade é direta nisso. Sim. Quando a gente vê a questão da alfabetização, a aprovação em faculdade, que a gente pega a rede pública, que a gente analisa como é que essas crianças da gente estão crescendo, sendo educadas, os espaços de uma cidade, uma pauta de sustentabilidade, de saneamento, de tudo. E tu entende que aquilo está tudo na responsabilidade de um punhado de gente. Essa pessoa não dorme sossegada, não, pô. Pelo menos não deveria dormir. Deveria viver inquieta até o último dia do seu mandato. Porque a dor que dói no outro tem que doer na gente. Porque senão a gente está mascarando a nossa humanidade. E a gente não podia estar. Quem não sente a dor do outro não pode estar em cargo eleito. Não pode estar em cargo de gestão pública, não. Tu pode estar aí atrás na gestão de uma grande empresa multinacional que só foca no produto, na venda, no resultado, no lucro, de boa. Mas na gestão pública tem que ter gente que sinta a dor, mesmo não vivendo na pele, mas que se conecte com a dor das pessoas. Porque se não enxergar o problema, como é que vai resolver o Como problema, é que eu né? resolvo se eu não enxergo? Então, eu acho que a gente teve uma avaliação, e a prova disso foi a reeleição de João. A gente teve uma gestão super boa. Eu fiquei muito orgulhosa da eleição da governadora. Veja, Pernambuco deu uma lição para o Brasil. Foi a primeira eleição para governo do Estado disputado no segundo turno com 2 mulheres. E Pernambuco escolheu a eleição de 2 mulheres no governo do Estado. É uma governadora e uma vice-governadora. Isso é muito potente. Para a gente que defende as mulheres nos espaços de poder, o equilíbrio dentro da política, isso é muito significativo.
E eu digo a você, eu torço muito que dê certo. A eleição é daqui a 2 anos, minha gente. Vamos disputar no voto, mas eu quero que dê certo. Sabe por quê? Todos nós pagamos quando dá errado, pô. Sim. Ah, não, mas não é meu grupo, tem que dar errado. Esqueça. Tem que dar certo. Quando chegar no período da eleição, faz esse debate, se discute ideia, e a gente vai discutir e escolher a melhor ideia. Agora, sabe qual foi a coisa mais triste dessa eleição que teve agora no Brasil? Para mim, foi analisando o primeiro turno e depois o segundo turno. Ninguém discutiu qual foi a ideia que ganhou. Só discutiu. Partido X teve não sei quantos prefeitos e prefeitas eleitas, Partido Y é o mais poderoso que tem, Partido Z. Cara, e ninguém parou para dizer, bicho, tu tá entendendo o que é que vai ser daquela cidade, daquele município, sob a gestão daquele cicrano ali? A gente está esquecendo de para que a gente está aqui. Ah, não, mas meu partido elegeu não sei quantos prefeitos no Estado, no Brasil. A gente está se ligando em número e esquecendo que aquilo se reproduz em vida, em qualidade de vida, em possibilidade de sonho, sabe? Então, voltemos, reconectemos, respira, entende, tem que dar certo para o bem de todo mundo. Ah, não, mas vai disputar a eleição fulano com cicrano, de boaça. Quando chegar para a eleição, a gente discute a eleição. Mas agora eu quero que seja um sucesso para todo mundo. E a gente só trabalha em cima do que vai ser daqui para melhor. E não do que está péssimo. A gente vai melhorar uma besteira, mas está péssimo. Cara, está péssimo, é péssimo para todo mundo. Verdade, a gente paga esse preço. Se for Todo péssimo. mundo paga, pô. E a gente não vive isolado numa ilha. Ninguém está dentro de uma bolha aqui. Verdade. A gente vive se conectando. As energias aqui estão todas conectadas. Sim. Tu imagina a energia de dor, de sofrimento, de uma criança que chega abusada, explorada. Cara, e tu entender que aquela criança está sendo abusada, uma menina de 8 anos de idade, 5 anos de idade, estuprada pelo pai, e tu ficar, não, mas aquilo não acontece na minha casa. Cara, isso não dói em tu, não. Porque eu vou dizer assim, do fundo do meu coração, tem notícia que eu não consigo nem ler. Eu só leio a chamada, eu digo, misericórdia, passa, eu vou rezar por aquela criança, sabe? Porque dói na gente. Então, é sobre isso, sabe? É sobre futuro, é sobre sanidade, respeito, sabe? Preservação de vidas plenas com as potencialidades que tem. E o mais é mesquinharia. É eleição, vai ter o tempo certo de discutir. Agora vamos focar para fazer todo mundo junto para dar certo. Quando chegar o período da eleição, a gente vai escolher quem a gente quer. Mas agora eu quero é que dê certo, do começo ao fim. E o que eu puder fazer para dar certo, para qualquer criatura que esteja no poder, eu farei a minha parte. O que eu puder fazer, não, porque eu posso fazer muito. Você pode, quem está nos escutando pode. Todo mundo pode fazer muito. Né? Porque a gente é uma grande teia, uma grande rede. E essa rede rodando para o bem, meu querido, ninguém segura a gente. É a explosão de amor. É sobre isso. E tá precisando, né? De amor. E como estamos? Como o Caio falou, né? Estamos chegando nos momentos finais. Papo muito bom, muito gostoso, muito conhecimento, muito aprendizado também a gente teve aí em várias áreas, não só na questão de política, realmente. E aí é o momento que a gente faz as 2 perguntinhas finais. Primeiro, a gente cede a câmera ali para falar sobre qual é o legado que você quer deixar na política. Você já vem com uma trajetória aí que continue bastante tempo, mas chega aquele momento que seja pela não querer mais se expor, querer mais uma coisa reservada. E aí a gente quer entender qual é o legado que você quer deixar. Minha gente veio, eu escutei uma coisa linda hoje. Não é o que eu quero deixar, é o que eu estou construindo. Só se eu morrer é que eu deixei. Enquanto houver vida, a gente está mexendo, a gente está vibrando nisso. E isso é lindo. Eu costumo dar um exemplo de você está vendo um lago de águas paradas, cristalinas. Quando a gente faz aquela brincadeirinha de jogar a pedra, quando a pedra cai, não sai as ondinhas vibrando. Assim é a nossa vida, sabe? É a pauta da ação e reação. Então, o que é que você está plantando efetivamente para manter nessa construção dessa vibração de respeito, dessa vibração de cuidado, da gente poder dizer às pessoas, sabe? Daqui, literalmente, não se leva nada, mas eu quero poder chegar nos últimos minutos da minha vida e entender efetivamente, eu cumpri minha missão aqui. Então, o processo é de construção até o dia da minha morte. Eu não deixo nada, mas eu participo de tudo, construo tudo. A semente foi muito bem plantada. Meu desejo, efetivamente, é que as meninas e as mulheres da geração atual olhem e digam, eu também quero estar lá.
ela pôde chegar, eu também posso. Eu quero ampliar espaços para que mais pessoas, mais meninas e mais mulheres sonhem em ocupar o espaço, especialmente na política, com essa vocação que vem de dentro do coração da gente, sabe? De dizer, eu quero trabalhar por pessoas que eu nem conheço. Eu quero poder servir para a minha cidade em lugares que eu nem frequento. Mas o serviço é esse. Essa é a vibração. Essa é a pedrinha que está ali, ó, deixando as ondas ao redor. Então, eu não deixo nada de legado. Eu construo legados. E estou disponível enquanto Deus. Eu digo que, quando eu fiz 45 anos, a gente brincou, começou o segundo tempo da minha vida. E aí, o segundo tempo da minha vida, eu digo, olha, minha gente, segundo tempo, já sabe, tenho mais 45 minutos aqui para o segundo tempo, né? Mais 45 anos. E quem sabe, poder jogar na prorrogação. Exato. Só quem vai me parar é o técnico dos técnicos. É ele que vai dizer, Isabela, vai para o banco agora. Isabela, volta para o campo. Isabela, agora tu vai pro vestiário. Dá uma chuveirada, relaxa, agora volta. Ele, enquanto ele quiser que eu jogue, eu jogo. E é um dos fatores de eu me cuidar. Porque eu sei que eu tenho um serviço a prestar. E até o último dia da minha vida, esse serviço estará, que Deus me permita, sendo prestado. Sigamos. Calma, Caio. Ela falou termos de jogo, mas não é falando de futebol não, tá? Calma. Tô calmo. Foi Tô só- calmo. Respire. Foi só mostrando o jogo da vida, entendeu? Tô calmo. E antes que eu me esqueça, Eu tinha que dar a deixa, minha gente. Série A. Desculpa. Não multa ele, Lucas. Série A. E agora é o que eu chamo de pergunta-tema. Aham. Pra você, nem tudo é política ou tudo é política? Tudo é política. Sem sombra de dúvida. Tudo. Direta. Direta. Então, já que ela foi direta, vamos agora tem que ser diretos, porque acabou. O bate-papo foi muito bom. Como eu falei, muito aprendizado, muito conhecimento, né? Uma troca aqui muito boa. E a gente quer agradecer, porque, né, demanda, como ela disse aí, aniversário do prefeito, fez postagem, tem demanda, tem tudo, tem Nina, tem Luca. Então a gente agradece toda a equipe que deu uma atenção surreal. Massa. E também a você por ter dado esse tempinho. Acho que a gente sabe que a equipe diz tem, não tem, mas a gente diz vamos deixar tal tempinho separado. Então, muito obrigada, Isabela, viu, pela disponibilidade e pela troca que teve hoje aqui, né, Caio? Exato. Agradecer. A gente sabe que, como eu disse, né, não é uma vice decorativa. A gente sabe a luta que vem travando aí. A gestão não acabou. Seu mandato ainda vai até 31 de dezembro. Então, a gente sabe que a agenda é apertada, né? Você sabe dessa rotina. Acorda cedo, vai para academia, inaugura obra, faz vistoria, planejamento, reuniões. Então, a gente sabe que o tempo era para ter mais de 24 horas, mas não tem. É. E aí, nessas 24 horas, teve esse tempinho para estar aqui, batendo esse papo com a gente e nos trazendo uma aula Que massa. de humanidade e de política. Então, bom. prefeita, muito obrigado. Sucesso na trajetória pessoal, na trajetória política, né? E é isso. Obrigada pela oportunidade. De coração, agradeço. E como o Caio disse, né, vai acabar o mandato, mas vamos já começar a acompanhar a vida após, né, quando tiver. Pode falar suas redes sociais para ir, para o povo acompanhar. Minha gente, que legal, é isso. O Instagram, né, Isabela de Roldão, lembrando que a Isabela com S, 2 L's. E acho que a partir dele você vai aí pro Twitter, vai pro Facebook e a gente segue. E YouTube também. E aí Mas se inspirar, né, 5 da manhã, 4 da manhã. Amanhã, bora? Quem sabe, se eu acordar amanhã, eu Você posto. posta e me Posto e marca. marco, tá Me vendo? marque que eu quero ver. Desafio lançado, vai dormir cedo. Começa dormindo mais cedo. Rapaz, eu não tenho dúvida. Se um dia eu acordar cedo pra... Eu já não vou qualquer hora do dia. Acordar cedo pra ir malhar... Não tenho certeza, eu vou postar. Vou postar e vou lhe marcar. Pois se dê Vai ser uma se dê esse privilégio de se amar e se cuidar. Vá, depois você me Olha, diz. pode ter certeza, se um dia isso acontecer, teve um papel seu de E que vai ser a primeira pessoa que vai lembrar, né? fato. Mas é isso. Gente, sigam lá O Isabela nosso nas redes QR sociais. Vou chegar. Aqui, tá onde? Tá aqui. Em cima Aqui em cima de mim, você aponta o QR Code para escutar ou assistir esse episódio com Isabela e outros enriquecedores. Também sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Underline, nem tudo é política. YouTube, Nem Tudo é Política.
E é isso. Chegamos ao fim de mais um papo, hoje com a vice-prefeita do Recife, Isabela de Rodão. Então sigam a gente. Próxima semana tem mais podcast pra gente bater um papo legal. É isso. Obrigada. Valeu. Show. Valeu.